A todos aqueles que estão nos assistindo, sejam bem-vindos à nossa reunião virtual, a reunião do Lar de Teresa, das segundas-feiras, às 19 horas. Aliás, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês vão nos assistir, né? O Lar de Teresa recebe a todos com muito carinho, essa grande família que todos fazemos parte. E nós temos que lembrar a vocês que fazemos os estudos alternados do Livro dos Espíritos numa semana e o Evangelho segundo o Espiritismo na outra semana. Esta semana, nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. E quem vai nos trazer esse estudo, essa reflexão da noite, é a Maria Roma de Freitas, trabalhadora da nossa casa, mas nesse momento está longe de nós, residindo em Uberlândia. Maria Roma, as suas saudações iniciais. Olá a todos. Grande alegria, Ivone, mais uma vez poder participar diretamente nos trabalhos da nossa casa. Uma alegria muito grande e renovada que eu agradeço a toda a equipe, não só a equipe de encarnados, mas a equipe também de desencarnados. E desejo que tenhamos momentos significativos para todos nós com a reflexão que faremos aqui. Certamente nós teremos, Maria Roma. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Então, nós agora passaremos à leitura da nossa página inicial, que tem o título Modos de Usar. As doações abençoadas da misericórdia divina constituem exatos medicamentos às nossas necessidades e pedem modo particular de uso. A inteligência exige burilamento constante no aprendizado construtivo. A saúde sem atividade no bem cede lugar à moléstia. A posse financeira não proporciona verdadeira alegria quando vive à distância do socorro fraterno. A autoridade humana não constrói segurança para ninguém quando adota o regime de intemperança para si própria. O prestígio social reduz-se à simples aparência se brilha sem base no esforço honesto. O conhecimento elevado, sem trabalho digno, é acelerador do remorso. O ninho familiar, sem o clima da concórdia, é via de acesso para o desequilíbrio geral. Assim, o amparo da espiritualidade maior traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Observe, pois, a disciplina requerida na administração dos medicamentos espirituais que o céu lhe envia, sabendo que os horários, doses e formas de emprego reclamam exatidão e persistência, boa vontade e confiança para sanarem efetivamente os males que nos expoliam a vida íntima, de modo a que nos renovemos para mais altos destinos. É uma página de André Luiz, do livro Estude Viva. Então, eu convido a todos nesse momento para que nós façamos a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus por estarmos reunidos em seu nome, mais uma vez, que possamos, Senhor, extrair, receber o melhor das reflexões dessa noite, que Maria Roma possa receber o melhor das nossas vibrações e que possamos, inspirados todos e envolvidos pela tua luz e pela tua paz, pela companhia dos nossos mentores, com a permissão de todos, dar início à reunião virtual dessa hora. Graças a Deus, e assim seja. E eu não disse no início, mas direi agora, que Maria Roma vai falar sobre o egoísmo. Perguntas 912 a 917 do Livro dos Espíritos. Como eu disse, vamos dar a ela o melhor das nossas vibrações. Maria Roma, a palavra é sua. Comecemos então. E essas perguntas que Ivone disse para todos nós, né, termos como referência do nosso estudo, está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 12. Esse capítulo tem por título Da Perfeição Moral.
E dentro desse capítulo, Allan Kardec colocou um subitem com essas 5 perguntas, com o título Egoísmo. Então, imaginemos dentro do Livro dos Espíritos, na parte destinada às leis morais, que é a terceira parte do livro, e dentro do capítulo Perfeição Moral, da perfeição moral, ele coloca-nos esse título, o egoísmo, dada a importância desse tema para as nossas vidas, nesse momento da nossa evolução, nesse momento atual das nossas vidas. E Allan Kardec, então, começa nesse subitem perguntando aos espíritos, dentre todos os vícios, qual seria o mais radical? Essa é assim, essa é dessa forma que Kardec formula para os espíritos a pergunta. E então os espíritos nos dizem que é o egoísmo. É ele o nosso vício mais radical, porque dele deriva todo o mal. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar uma mensagem também nos indicando a mesma importância a esse tema, que é dele o egoísmo, o maior vício moral que nós, humanidade terrena, atual, ainda porta, e que dele deriva todos os males que nós vivemos, todos os males. Imaginemos quanta coisa, ao atravessar uma existência, nós imputamos, qualificamos como sendo mal. E no nosso dia a dia, as coisas que nós temos que enfrentar, quanta coisa nós qualificamos. Isso é mal, isso é ruim, isso é desagradável, isso é desconfortável, enfim, tudo que é mal. Então, estão os espíritos aqui nos asseverando que todo o mal deriva do egoísmo, todo o mal. E é assim, então, que ele é o vício mais radical. E todos os vícios, tendo por base o egoísmo, nós conseguimos imaginar o quão difícil é para nós, humanidade, hoje, lidar com as consequências desse vício e de tudo que dele decorre. E nós vamos, no nosso dia a dia, enfrentando essa dificuldade, mas muitas vezes sem a consciência clara do que nos envolve nesse tema. Por que é que as coisas estão dessa forma? E nessas perguntas, Allan Kardec, formulando assim aos espíritos, nos dá a oportunidade, através das respostas dos espíritos, de entendermos um pouco mais sobre esse tema importante, que faz com que nossas vidas, muitas vezes, percam efetividade naquilo que nós viemos fazer aqui. Então, dentro dessa resposta, os espíritos indicam o seguinte, que é o maior mal, é o maior vício, ele causa todos os males, então é preciso que ele seja erradicado pela raiz, não na superfície. O que seria alguma coisa na superfície? Uma educação social, mais polimento, etiqueta social, para manter ali mais ou menos conforme as relações humanas, mas isso não garantiria ou não traria para nós como consequência positiva a extirpação do mal que decorre do egoísmo. E nós percebemos muito isso nas nossas relações. Muitas vezes, alguns de nós têm um comportamento social adequado, é imputado como uma pessoa agradável, educada, mas se algo acontece que nos contraria, logo muitos de nós colocamos as garras de fora, como nós costumamos dizer. E ao colocar as garras de fora, estamos expressando o que em nós está vivo, atuante do egoísmo. E nós, por esse polimento social, tentamos disfarçar muitas vezes, mas ele está presente. E só será extirpado, conforme os espíritos respondem, se nós cuidarmos da raiz do problema, do egoísmo. E então os espíritos nos dizem que essa é a verdadeira chaga da sociedade hoje. Isso eles responderam a Allan Kardec à época da codificação do Livro dos Espíritos. E estamos há quase 2 séculos à frente e ainda é atualíssimo, significando isso para nós a compreensão do quão realmente é relevante esse vício moral que nós portamos nas nossas vidas atuais
e que nos impedem certamente de alcançar muitos dos objetivos que nós viemos buscar aqui nessa encarnação. E os espíritos nos asseveram que o egoísmo é totalmente contrário àquilo que é justo, ao amor, à caridade. Então, a justiça, o amor e a caridade não podem ser verdadeiramente vividos numa sociedade onde predomina o egoísmo. Por isso, nós muitas vezes também dizemos: isso é uma injustiça, mas isso também é falta de justiça. Ah, ali está faltando caridade, ali está faltando amor. Nós conseguimos até perceber essas consequências, mas normalmente como se fosse algo em que nós estamos apenas assistindo, mas não atuando. E os espíritos vêm nos dizer que isso ainda é o maior mal da sociedade onde nós estamos. Então não é apenas dos outros, nós também estamos inclusos nesse conjunto que os espíritos falam a respeito. Então nós temos que lembrar que quando nós estamos nos esforçando para desenvolver as nossas virtudes, que é o que combate o mal, que combate os vícios morais, muitas vezes estamos tentando uma virtude qualquer, a perseverança, estamos tentando a benevolência, estamos tentando fazer com que nós sejamos mais humildes numa ação, numa atitude ou outra, mas se nós não cuidarmos de extirpar de nós o egoísmo, tudo isso é uma tentativa vã. Ela pode até em algumas circunstâncias nos fazer apresentar como virtuosos em outras áreas do nosso comportamento, dos nossos relacionamentos, mas de fato, quando nós somos agastados por algo que nos contrarie, aí fica a mostra que nós ainda não temos a virtude da caridade, que é o oposto do egoísmo, forte o suficiente para que nós enfrentemos uma situação assim, sem colocar as garras de fora, sem perder aquele posicionamento polido socialmente falando. Então, os espíritos, ao nos responderem dessa forma, nos trazem um alerta de que, sim, é a chaga da sociedade atualmente. E como estamos fazendo parte dessa sociedade, temos essa chaga em nós. Fica para nós a reflexão de nós nos observarmos, nós nos buscarmos identificar em nós, nas nossas ações, nas nossas falas, aquilo que expressa esse egoísmo que, infelizmente, pela inferioridade que nós ainda temos como espíritos, ainda imperfeitos em jornada evolutiva, muitas vezes expressa. Então, nós temos que ficar atentos a isso para que consigamos cortar pela raiz esse mal. A outra pergunta, 914, Allan Kardec provoca um pouco os espíritos. Ele diz o seguinte: o egoísmo se funda no interesse pessoal. E sendo dessa forma, não parece difícil extirpá-lo do coração humano? Será possível um dia conseguir isso, extirpar do coração humano o egoísmo, já que ele se funda no interesse pessoal? Allan Kardec faz essa pergunta porque o móvel de todas as ações humanas, ou da maior parte, da maioria esmagadora da população do planeta, ainda é o interesse pessoal. Tudo o que nós fazemos, ou quase tudo o que nós fazemos, estamos sendo movidos pelo nosso interesse pessoal. Se nós passarmos a nos observar mais, buscar qual é a motivação de cada fala nossa, de cada ação, de cada atitude, nós vamos perceber que estamos fazendo aquilo em razão do nosso interesse pessoal. Muitas vezes até um interesse nobre. Ah, eu estou fazendo isso para defender a minha família. Ah, eu estou fazendo isso porque eu gosto de fulano. Mas estou atendendo, antes de mais nada, o meu interesse. Porque se eu estou fazendo para defender a minha família de alguma situação, não é exatamente porque eu amo os membros da minha família e quero bem deles. Quero, mas é por conta de que aquilo me fere de alguma forma. Aquilo me faz sentir desconfortável e eu atuo pelo meu interesse pessoal. Então, Allan Kardec, quando faz essas perguntas,
traz a possibilidade dos espíritos nos aclarar o que é o moto, o que é a motivação nossa em cada ação que nós temos no dia a dia. Então, tendo feito essa pergunta, os espíritos respondem que, à medida que nós evoluímos, à medida que entendemos as coisas espirituais, entendemos o que é a vida espiritual, porque somos espíritos, viemos da espiritualidade, mas momentaneamente estamos aqui na matéria e não temos aclarado para nós todos os conceitos que nos envolvem como espíritos imortais. Então, muitos de nós, portando esse egoísmo ainda num grau elevado, daí decorrendo todos os outros vícios morais, nós não estamos tão afeitos assim às questões espirituais. Mas à medida que nós vamos conhecendo essas questões, nós vamos nos aprofundando nelas, entendendo o Evangelho de Jesus, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para que nós encontremos a verdade e tenhamos uma vida plena. Então, dessa forma, quando nós estamos buscando os esclarecimentos espirituais, como nós começamos a dar mais importância, talvez ainda não seja o momento, mas quando nós começamos a dar importância às questões espirituais, e que essas vão tomando um espaço maior nas nossas vidas, elas podem começar a sobrepujar, a se sobreporem em relação às questões materiais. E nesse caso, quando assim procedemos, nós estamos extirpando de nós o egoísmo, porque só quando nós entendermos que nós somos espíritos a caminho da perfeição, que portamos impurezas ainda, e a maior delas é o egoísmo, nós começamos a dar maior espaço mental nosso e, por consequência, nas nossas vidas, depois de termos o entendimento, depois de termos a compreensão e também a vontade de sermos melhores espiritualmente falando. Aí começamos a dar espaço para as questões espirituais se implantarem, se sobrepujarem em relação às questões materiais. Agora, os espíritos nos alertam. Isso só será conseguido quando nós, humanidade, fizermos uma reforma das nossas instituições, porque muitas das nossas instituições excitam o egoísmo. Pensemos numa escola atualmente. Como é que as nossas crianças são educadas? Hoje, sobretudo, mais do que há décadas atrás. Elas têm que ser, cada uma delas, a melhor da turma. Elas têm que se sobressair em todos os sentidos. Elas têm que buscar ser o melhor, lutar por isso. Isso é totalmente contrário ao que nós deveríamos fazer para extirpar o egoísmo. Nós deveríamos, nas nossas crianças, nos nossos jovens, colocar o seguinte: olha, o mais importante é você ser bom. O mais importante é você ser benévolo. O mais importante é você ser pacífico. O mais importante é você ser colaborador. Ao contrário, quando nós instigamos as nossas crianças a serem as melhores em quaisquer atuações delas, nós estamos reforçando o egoísmo que cada uma delas ainda porta. E é aí que nós começamos a perceber a cristalização em muitos que ainda estão mais afeitos ao egoísmo nessa encarnação do que é a expressão desse egoísmo. É quando nós vemos o amiguinho passando o outro para trás na escola, ou o jovem também fazendo isso com aquele que é um colega, que é um amigo, porque nessa hora vem à tona tudo isso que nós estamos carregando há vários séculos como imperfeição moral, e os espíritos estão aqui nos dizendo que o egoísmo é o maior delas, e aí nós estamos tendo, dentro das instituições humanas, uma excitação em relação a isso. Então, os espíritos estão nos alertando aqui na resposta, que é necessário fazer uma reforma das instituições humanas, e que isso só vai se dar através da educação, não da instrução. As escolas hoje estão 99% voltadas para a instrução, que é necessário. Mas a educação é que vai permitir a reforma das nossas instituições, porque teremos seres humanos reformados, melhores, por consequência, as nossas instituições.
E assim, os espíritos avançam, o Allan Kardec avança na questão que com os espíritos, em relação, e na pergunta 915, ele dá uma acentuada, de alguma forma, na pergunta que ele fez anteriormente. Ele chega a colocar uma hipótese, como se fosse aquela que realmente traduz o que se passa hoje na humanidade. Ele diz o seguinte: inerente à espécie humana, o egoísmo não será sempre o egoísmo um obstáculo a que haja realmente o reinado do bem absoluto na Terra? Então ele coloca o seguinte: inerente à condição humana, à espécie humana, melhor dizendo, ele diz inerente à espécie humana, como se fosse uma coisa fosse uma faculdade do espírito que nunca vai deixar de existir. Os espíritos respondem dizendo o seguinte: realmente o egoísmo é o maior mal, porém, ele está ligado às inferioridades dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade. Eles tiram de cara isso, não está ligada à humanidade. Não é uma característica que seja intrínseca aos homens, ao contrário, ela é uma característica que está ainda presente em quase todos nós, porque é uma inferioridade. Decorre da inferioridade que nós temos e por si só é uma inferioridade. Então, sendo nós inferiores ainda, imperfeitos, há espaço para a expressão dessa inferioridade. Mas que na medida que nós, nas diferentes encarnações, nas sucessivas reencarnações, vamos nos despojando dessas imperfeições, nós também nos despojaremos do egoísmo, que é a maior delas, como estamos vendo até agora. Mas são várias imperfeições, e o trabalho de despojamento dessas imperfeições dá-se durante as reencarnações. Por isso nós estamos aqui encarnados com um programa evolutivo, com um programa reencarnatório adequado à evolução nossa nesse momento, trazendo para nós as oportunidades que servirão para nós como exercício daquilo que ainda é difícil para nós. Por isso nós sofremos, porque vem a dor, vem a adversidade, vem a dificuldade, e são com essas experiências que nós vamos nos polindo, nós vamos deixando para trás os vícios morais como um todo, e também o egoísmo. Então os espíritos vêm, felizmente, nos dizer: não, isso não é inerente à humanidade, isso é inerente às imperfeições que os espíritos ainda portam, mas que com o trabalho da evolução, isso vai sendo despojado de pouco a pouco, até que se veja livre do egoísmo. É uma boa notícia que os espíritos nos trazem. Então, prende-se em inferioridade, e ele nos diz o seguinte: será que não existe na Terra um homem que seja bom, que seja caridoso? Será que não existe? Então, se existir um homem, por que não podem ter 10? E se tem 10 homens bons, por que não pode ser 1000? E assim sucessivamente. É o raciocínio que os espíritos deixam aqui para nós. E realmente nós temos vários exemplos assim luminares na história humana, na história recente, na história próxima a nós. Um Chico Xavier. Alguém pensaria em dizer que o Chico não foi caridoso? Tudo que ele fez foi se doar a vida inteira em prol de quem estivesse ali do lado dele precisando, e não só ao lado dele, com todo o trabalho da psicografia que ele fez, quantos milhões de pessoas que ele atingiu e atinge e vai atingir. E sabemos que ele vivia ali fazendo a caridade no dia a dia, além do trabalho como médium, fazendo o trabalho social, de assistência social a todos que precisavam. E aqueles que também buscavam a ele para uma orientação, como é que ele recebia? Ele condenava aquele que estivesse ali chegando, e ele sabia que muitos chegavam carregados de problemas que eles tinham gerado. Não se tem notícia, não se tem nenhum relato de que o Chico tenha sido impaciente, que o Chico tenha sido duro, que ele tenha negado ajuda. Então, ele é um exemplo.
Ele é um homem caridoso que esses espíritos estão respondendo aqui. Ora, se existe um, por que que não existem 10? E se existem 10, por que que não existem 1000? E eles ainda nos dizem, existem. O fato é que esses não buscam a luz do dia para brilhar. São aqueles que trabalham nos bastidores, porque são humildes também. Em sendo caridosos, aí a humildade tem espaço para crescer, para se manifestar, e não buscam um lugar ao sol, um lugar de evidência, como infelizmente hoje nós vemos de uma maneira tão acentuada na nossa sociedade, tão acentuada. Basta abrir uma internet para ver ou um WhatsApp ou qualquer uma rede social, para nós vermos a necessidade que em geral as pessoas têm de se mostrarem e de se mostrarem bem, de se mostrarem felizes, de se mostrarem realizadas, vitoriosas. Isso nasce dessa nossa necessidade egoísta ainda e do nosso orgulho, que anda a par e passo com o egoísmo. É uma necessidade tremenda de ter ali um momento de atenção do público em geral, para que sejamos aplaudidos, para que sejamos valorizados naquilo que hoje é o valor da sociedade que nós vivemos. Mas perguntemos a nós mesmos, quando recebemos esse tipo de aplauso, esse tipo de evidência, o que nós sentimos de verdade e dura quanto? E faz que diferença no nosso dia a dia? Quanto isso traz para nós de repouso mental, de satisfação íntima, daquela paz que nós buscamos, que o mundo não nos dá, conforme Jesus nos disse. O mundo não nos dá a paz que em verdade nós buscamos. E por tantos equívocos, muitos de nós ainda buscam a paz, entendendo que vamos achá-la no mundo. Não vamos achá-la no mundo. O mundo não é capaz de dar a paz que nós procuramos. Então, quando os Espíritos nos esclarecem disso, nos faz lembrar que os bons existem e estão lá no seu canto, fazendo o seu trabalho, fazendo aquilo que realmente satisfaz, que dá uma alegria íntima que muitos de nós provavelmente ainda não conhecem, porque se conhecêssemos, buscaríamos mais avidamente. Enfim, os Espíritos, com essas respostas, nos deixam alertas em relação a cuidar desse vício moral que nós portamos e que certamente, como os Espíritos disseram, é o responsável por todos os males, então é responsável por aquele mal maior que cada um de nós sente no dia a dia. Uma angústia, muitas vezes, uma melancolia, uma insatisfação generalizada, muitas vezes uma irritabilidade, uma impaciência. Quem é feliz com esse quadro de sensações e sentimentos? Quem tem paz com esse quadro de sensações e sentimentos? Quem tem paz para pegar um bom livro e ler e esquecer toda essa angústia e essa melancolia? Enfim, nasce do grande mal egoísmo, porque se funda no nosso interesse pessoal. E é aí que nós temos que atuar. Quando nós olhamos para o outro, estamos buscando no outro não a ajuda, não a oportunidade de ajuda que Jesus nos orientou a fazer, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nós queremos ver o outro satisfazendo os nossos interesses, em todos os níveis, em todas as nossas convivências. Basta que nós aprendamos a nos analisar, a fazer um scanner das nossas motivações, dos nossos verdadeiros interesses para que nós nos conheçamos. Sem nós nos conhecermos de verdade, não conseguimos trabalhar para fazer com que essas imperfeições sejam escoimadas, que consigamos nos livrar delas a pouco e pouco. É preciso que nós aprofundemos essa análise de maneira isenta, porque nós estamos acostumados, condicionados a fazer o contrário, ter justificativas para todas as nossas ações que decorrem desse egoísmo, desse interesse pessoal. Temos justificativas muito bem elaboradas, na maior parte das vezes, muitas vezes fundamentadas com dados, etc. Mas a quem nós queremos convencer ou enganar?
quem no fundo tem o resultado desse comportamento como aquilo que vem nos abater, aquilo que vem nos dificultar a caminhada de espírito em evolução. Somos nós próprios. Toda a infelicidade que nós sentimos, todas as circunstâncias configuradas que nós pensamos nelas e nos trazem sofrimento, nós as geramos com os nossos comportamentos equivocados, oriundos dos nossos vícios morais e, sobretudo, do egoísmo. Então, os espíritos fazem com que, com esses esclarecimentos, nós tenhamos a chance de reposicionar a nós mesmos em relação ao nosso comportamento. Como é que nós estamos olhando para nós, fazendo as justificativas ou não, e estamos acertando ou estamos nos equivocando mais uma vez? Essa questão que fica para cada um de nós fazer a reflexão. A próxima pergunta é a 916. Nela, Allan Kardec coloca a seguinte questão: longe de fazer diminuir o egoísmo, a civilização que avança e se complexa e se torna mais evoluída, faz até, como diz Allan Kardec, uma excitação desse egoísmo. Então, como pensar que aquilo que é a causa, segundo essa ideia que Allan Kardec está colocando, do egoísmo poderá fazer a anulação do efeito? Se a própria civilização, ao avançar, exacerba o egoísmo humano. E aí os Espíritos vêm nos dizer, o mal, quanto maior, mais hediondo ele se torna. E nessa condição que nós estamos, nós precisamos da exacerbação do mal para compreender que ele precisa ser extirpado. Olha esse conceito. Nós precisamos da exacerbação do mal para entender. Não dá mais para continuar dessa forma. É preciso mudar. Se nós olharmos para o que nós estamos vivendo hoje, parece bem ser isso que os Espíritos estão nos dizendo. Uma exacerbação do mal em todas as instâncias. Muitos de nós se dizendo cansados dessa vida, cansados da forma como nós temos que nos relacionar com tudo nessa sociedade. Então o mal está exacerbado. Quiçá seja a hora de todos nós entendermos que não dá mais para continuar dessa forma. É preciso que mudemos. Agora, nenhuma sociedade muda sem que seus membros mudem. E nós, em geral, costumamos querer esperar ver mudança no outro para que nós possamos pensar em fazer a nossa, quem sabe? Por isso as coisas estão como estão. Nós esperamos pelo outro. Desejamos, queremos, muitas vezes demandamos que o outro faça antes. Um grande equívoco nosso. E os Espíritos vêm nos dizer que sem o egoísmo, como seria a vida em sociedade entre os homens? Esse relacionamento seria fraterno, seria de irmãos. Ninguém desejaria o mal do outro. Ao contrário, buscaríamos de verdade fazer o bem para o outro, ajudar o outro em qualquer situação, sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, pelo simples prazer, no bom sentido, de fazer o bem. Se nós não tivéssemos o egoísmo, seria assim, todos solidários. Então não haveria disputas, não haveria conflitos, não haveria guerras. Isso tudo que nós dizemos. Passamos agora há pouco por um período que isso vem muito no nosso discurso, que é o final de ano, com o clima do Natal. Quem não ouve todo ano a música do John Lennon, do final do ano, que nós queríamos um mundo de paz, que o mundo poderia ser um só, the world could be one, o mundo poderia ser um só no sentido da integração de todos. Todos nós desejamos isso, pelo menos no discurso. Então, é chegado o momento de agir para que tenhamos essa condição aqui na Terra. Por certo, ela ainda está um tanto distante, mas estará tão mais distante quanto nós estivermos apenas como espectadores dessa situação, sem resolver mudar a nós mesmos no mundo onde nós estamos, no nosso microcosmos, dentro dos nossos lares,
nos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes quaisquer que nós frequentemos e que tenhamos relações uns com os outros. Uma simples ida, quem sabe, ao supermercado, à farmácia, porque nós ali estamos de alguma forma relacionando-nos uns com os outros. E muitas vezes esse relacionamento é árido. Ele é muitas vezes gerador de desconforto para as partes envolvidas. Tentemos, quem sabe, um sorriso antes de mais nada. Tentemos, quem sabe, uma saudação amigável, gentil, numa tonalidade de voz que traduza realmente isso, para que nós comecemos a mudar as vibrações que nós cultivamos e expressamos, porque nós só expressamos aquilo que nós cultivamos. A boca fala do que está cheio o coração. Então, nós só conseguimos expressar aquilo que nós cultivamos. E como estamos nessa transição planetária, com tantas dificuldades acontecendo, muitas vezes os nossos sentimentos nobres estão abafados por tudo isso. Sabemos que há uma influência muito forte, negativamente falando, na atmosfera do planeta. Mas nós não conseguiremos alterar essa situação para melhor fazendo conexão com essas vibrações negativas, dando força de alguma forma com as nossas próprias. Só conseguiremos neutralizar essas vibrações se alterarmos as nossas para as vibrações oriundas do bem. E nós muitas vezes já conhecemos o conceito, acreditamos nele, mas ainda não conseguimos superar aqueles sentimentos adoecidos que nós portamos, esses vícios morais, para que nós consigamos realmente não só sentir, pensar, mas falar e agir de uma maneira mais suave, mais agradável. Então, é assim que os Espíritos nos dizem no final da resposta dessa pergunta 916, que quando nós conseguimos avançar no sentido de expurgar o egoísmo, aí sim nós teremos o reinado do bem que nós tanto queremos, pelo menos no discurso. A última pergunta desse tópico, a 917, Allan Kardec pergunta: qual é o meio, então, de destruir esse egoísmo? Qual é o meio? E os espíritos começam nos dizendo que essa é a maior, a imperfeição mais difícil para nós de ser extirpada. Porque ela está na base de todas, conforme as outras respostas que nós vemos. Se ela está na base de todas, é ela mais forte, é ela mais difícil. Mas, de novo, os espíritos nos asseveram um conceito que eles já tinham dado em outra resposta, que à medida que nós nos aprofundarmos na nossa condição espiritual, na medida em que nós dermos vazão a que a nossa vida comporte os aspectos espirituais genuínos da nossa condição de espírito imortal, a caminho da perfeição, quando nós buscarmos dar esse espaço, escolhendo o que nós lemos, as reuniões que frequentamos, as conversações que nós mantemos, aquilo que nós buscamos na TV ou nas redes sociais. Qual é o teor de tudo isso? Primeiro passo que nós temos para dar. Se eu quero evoluir espiritualmente, que tipo de livro que eu tenho que buscar ler? Que tipo de vídeo eu devo procurar para assistir? Qual é o teor da conversação que eu devo imprimir? Ah, mas eu estou numa roda social e alguém traz o assunto, todo mundo fala, eu vou ficar sem dizer? Aborde o lado positivo de tudo e tente mudar o lado da conversação. Não enfatizemos aquilo que já é ruim, porque muitas vezes nós estamos numa conversação assim e o que nós fazemos depois que A falou alguma coisa, B falou outra, nós falamos reiterando aquilo, intensificando aquilo. E nós vamos assim gerando mais e mais vibrações negativas que fazem conexão com toda essa vibração difícil que nós temos no planeta atualmente. Tenhamos consciência disso, porque vai só haver mudança a partir de cada um de nós,
a partir do momento que cada um de nós buscar realmente ser diferente naquilo que nós estamos fazendo há muito tempo, que nos tem trazido tanto sofrimento. E os espíritos nos dizem que o espiritismo, com os conceitos que traz, aclarando para nós a nossa condição, nos explicando as razões do que se passa aqui conosco, dando a dimensão do futuro que para nós, até um tempo atrás, como em outras encarnações, talvez nessa própria, não tínhamos a dimensão do futuro espiritual que nos aguarda. Então, quando o Espiritismo nos traz o aclaramento desses conceitos, isso é a grande misericórdia atual que nós, humanidade, temos para ir fundar agora as nossas emoções, as nossas crenças, aquilo que faz com que nós tenhamos realmente uma visão de vida e de mundo diferentes, melhoradas, amplificadas no sentido do bem. E então, eles ainda nos alertam que o egoísmo se assenta na personalidade. Claro. Então, na medida em que nós vamos entendendo o que é que nós somos mesmo, o que é que nós estamos fazendo aqui, somos filhos do mesmo pai, todos vão fazer uma trajetória evolutiva e chegar no mesmo ponto. Hoje eu posso estar numa posição aqui acima, mas amanhã estarei aqui e vice-versa. Se é assim, eu tenho que olhar para aquele que está acima de mim, imaginando que amanhã ele estará abaixo. E aquele que está abaixo, amanhã estará acima, e eu próprio. Se estou hoje nessa posição, amanhã em qual estarei, segundo a necessidade evolutiva que eu tiver? Certamente estarei na posição adequada, mas qual será essa para que hoje eu me reavalie a olhar para os demais que estão junto de mim e fazer os julgamentos e fazer as classificações que nós costumamos fazer de maneira equivocada, motivados pelo egoísmo que nós portamos, pelo orgulho, porque nos achamos melhores, porque queremos o melhor para nós, somos egoístas, e porque nos achamos os melhores, somos orgulhosos. E disso deriva todo o nosso comportamento. Então, caridade e fraternidade faz todos nós pensarmos menos em nós, pensarmos mais no outro. E é dessa forma, como diz Allan Kardec na nota maravilhosa que Allan Kardec coloca ao final dessas perguntas, sugiro a todos lerem, mas no último parágrafo, Allan Kardec nos traz dizendo que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, mas a virtude, desculpa, a caridade é a fonte de todas as virtudes, um em oposição ao outro. Então lembremos-nos disso. Se o egoísmo é a fonte de todos os vícios que nos fazem sofrer, a caridade é a fonte de todas as virtudes que nós queremos desenvolver. Queremos ser benévolos, abnegados, perseverantes, pacientes, tolerantes, é através da caridade. E não é a caridade material. Aqui, sobretudo, é a caridade moral. É a paciência, a tolerância que nós queremos desenvolver, porque assim facilita que nós façamos as trocas entre as relações que nós temos aqui e que nos propiciem essa fraternidade, essa solidariedade que vai, sem dúvida, consolidar o reinado do bem a pouco e pouco. Essa nossa reflexão, muito própria para o tempo atual que nós estamos vivendo, e certamente será por muito tempo ainda, que aproveitemos bem os conceitos que os espíritos nos trouxeram aqui nas respostas dessas perguntas e que, de fato, façam diferença para nós daqui para frente. Agradeçamos a Deus, a nosso Pai, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Teresa e todos os benfeitores da nossa casa por mais essa oportunidade. Nós também gostaríamos de te agradecer, Maria Roma, mais uma vez, pela sua participação, pelas reflexões que você nos traz num tema tão importante e tão atual quanto o egoísmo, né? E queremos também agradecer aos nossos internautas que estão conosco sempre, desejar a todos um feliz 2026, que nós estejamos juntos, né, durante todo este ano, com as nossas reuniões virtuais,
aproveitando a oportunidade para, na próxima segunda-feira, às 19 horas, convidar a todos para estarem conosco novamente com um tema especial do mês, que vai ser Refazendo Esperanças. Então, aguardamos a todos vocês. Pedimos também que compartilhem a nossa reunião, que deem o seu like, porque assim o YouTube entende que vocês gostaram, né? Que é um tema interessante e nós estaremos aí com todos, levando as nossas reuniões virtuais, a palavra do Espiritismo, os ensinamentos do Espiritismo, a todos aqueles que precisam, que gostam e que se sentem bem com os ensinamentos dos Espíritos. Por favor, pedimos a todos que nos acompanhem na nossa prece de encerramento, para agradecer ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome e que possamos ter outras oportunidades de juntos refletirmos sobre os temas de Jesus, da espiritualidade, sobre os temas que nos fazem espíritos, pessoas melhores. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, e dos benfeitores da nossa casa, possamos dar por encerrada mais uma reunião virtual. Graças a Deus, que assim seja, e um abraço a todos.